Ilustres amigos do canal, tudo bem? 2021 praticamente encerrado e as expectativas sobre a renda fixa em 2022 estão só aumentando. E você já tem a sua reserva de emergência e de oportunidade para aproveitar o que vai acontecer em 2022? Se não, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. E nesse vídeo nós vamos falar sobre duas formas de investimento. Investimento, quando nós estamos falando aí, considerando uma reserva de emergência. Primeiro, o que seria a reserva de emergência? É aquele recurso que você vai deixar lá no investimento seguro, que você não tem tanta preocupação com rentabilidade, mas que você tem muita preocupação com a sua liquidez, porque você pode precisá-lo diante de uma emergência. E emergência, por exemplo, a perda de um emprego, um problema de saúde, enfim, alguma situação que exija rapidamente você ter o recurso em mãos no menor tempo possível. Já a reserva de oportunidade é aquele recurso que você vai deixar temporariamente ali parado, aproveitando uma excelente oportunidade do mercado. E como eu já falei e repito aqui, 2022 será o ano da renda fixa no Brasil. Aliás, já está sendo. Quer saber por quê? Dê aí um super like que você vai aprender agora. Primeiro, porque a Selic só está subindo. Você viu que a taxa de juros do Brasil subiu aí para 9,25% na reunião aí do Banco Central, que ocorreu agora em dezembro de 2021. Para fevereiro de 2022, nós teremos outra reunião do Copom, que aumentará a taxa em 1,5%. Ao menos foi isso o que o Banco Central avisou. Assim, a taxa deve passar para 10,75%. Porque o Copom, como já diz no mercado, já contratou, já divulgou no seu comunicado que essa é a projeção. Para março, ela deve ter mais um aumento. Ao menos é isso que as grandes instituições financeiras estão projetando. De quanto? Não sabemos, mas muito provavelmente seria abaixo ou até bem abaixo de 1,5%, porque os últimos aumentos do Copom têm sido nessa direção. E além disso também, há uma projeção do mercado que o ciclo de alta se encerre ali por volta de 12%. Então veja, quando nós chegarmos em maio, muito provavelmente nós estaremos fora do ciclo de alta da taxa já de juros, ou seja, atingiremos o máximo. É o que eu venho falando para vocês. Vamos chegar na taxa de juros máxima no Brasil no mais tardar no primeiro semestre. E depois ela vai estabilizar com uma tendência de queda. E o que vem direcionando isso? Veja. Aqui eu trago para você o gráfico dos juros futuros em 2023. Veja como eles subiram aqui, ó. Quando você olha outubro, que está aqui embaixo no gráfico, que veja que estava estabilizada aqui, ó, por volta de 9%. De repente, essa taxa de juros disparou na segunda quinzena de outubro até o iniciozinho de novembro, chegando aqui a 12,5%, projeção para 2023. Juros futuros chegou a 12,5%. E agora ela estabilizou com a tendência de queda. Veja que ela veio caindo depois de 2,5% e agora está aqui, ó, praticamente estável aí em 11,39%, 11,40%. Então veja, se a projeção para os juros futuros 2023 atualmente é essa, significa que muito provavelmente nós ainda teremos taxas de juros em 2 dígitos em 2022. Ou seja, a queda da taxa Selic não vai ser grande. Então veja, esse é o cenário. Só que aí nós podemos dizer que você tem algumas alternativas de investimento quando estamos falando seja de reserva de emergência ou de oportunidade. Eu vou trazer aqui 3 principais. Não quer dizer que não tenha outras, existem outras. A primeira delas é o Tesouro Selic e nós temos falado muito aqui nos nossos vídeos sobre o Tesouro Direto. No caso do Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo federal, mais precisamente para o Tesouro Nacional. Então o Tesouro emite um título, você compra e esse dinheiro
recebido, pelo menos na teoria, serve então para fazer investimentos em educação, em transporte, em saúde. E você recebe um retorno então baseado na taxa de juros se investir no Tesouro Selic. Mas nós temos um segundo investimento muito tradicional também, que é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Nesse caso, você está emprestando dinheiro para o banco. E aí, o banco é que vai fazer um reinvestimento do seu recurso. E a rentabilidade dele está sempre atrelada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é 0,10% a menos que a Selic. Então, se a Selic está em 9,5%, o CDI hoje está em 0,10%. Todo investimento no CDB, ou quase todo, ele é vinculado ao CDI. Se você quer entender um pouco mais sobre CDB, tem aqui um vídeo específico que eu detalho item a item, porque aqui a ideia não é detalhar esses investimentos, mas compará-los. Então as características você observa aqui no alto. Vamos falar agora da LCI ou da LCA. LCI é a letra de crédito imobiliário e LCA a letra de crédito do agronegócio. Neste caso, então, você está emprestando o seu dinheiro para um banco também. E no caso, o banco vai reinvestir ou no setor de imóveis, no caso da LCI, ou no agronegócio brasileiro, no caso da LCA. Se você também quer entender um pouco mais sobre esses dois, também temos aqui um vídeo aqui no alto, característica por característica. Bom, se você assistir esses vídeos, você já vai entender as características de cada um desses tipos de oportunidades, seja para reserva de emergência e mesmo para reserva de oportunidade, esperando aí algum novo investimento. Só que o que eu quero trazer aqui para você é um comparativo desses investimentos. Então veja aqui comigo. Primeiro nós vamos trazer três visões em termos de rentabilidade, em termos de segurança e liquidez. Eu acredito que todos os investimentos você deve olhar essas três características: rentabilidade, segurança e liquidez. E nós vamos falar de cada uma delas. Então vamos comparar o Tesouro Selic, o CDB e o LCI e o LCA. Começando com a rentabilidade. A rentabilidade do Tesouro Selic é a taxa Selic. No caso do CDB, é o CDI. O CDI, então, ele tem a rentabilidade vinculada, então, ao CDI. Mas existem CDBs também vinculados ao IPCA também. Mas o que nós vamos trazer aqui é esse mais tradicional, que é relacionado ao CDI até para servir de padrão de comparação. E a LCI e o LCA também, o padrão, ou seja, o indexador, é o CDI. Então aqui você já começa a entender um pouco deles. Lembrando que o CDI é 0,10% a menos que a taxa Selic. Bom, imposto de renda. Aqui vem um detalhe interessante. Tanto o Tesouro Selic quanto o CDB, eles pagam imposto de renda, enquanto que a LCI e o LCA é isento. É exatamente isso, não tem recolhimento de imposto de renda. Logo, quando você verificar a rentabilidade, por exemplo, de um investimento de uma LCI ou LCA que paga 100% do CDI e um investimento em CDB que, por exemplo, pague 105%, você vai ver que a LCI é melhor. Aliás, se você quiser que eu traga aqui um vídeo que explique como fazer esse cálculo comparando CDBs com LCIs, escreve aí no comentário que, se tiver realmente audiência e interesse, eu ensino a fazer esse cálculo aqui para você. IOF. O IOF é o Imposto sobre Operação Financeira. É aquele imposto que, se você fizer um investimento e for resgatar em menos de 30 dias, você é obrigado a fazer o pagamento. Só que não é para todos os investimentos. Veja que no caso do Tesouro Selic você paga, do CDB também, mas da LCI e da LCA você está isento. Por fim, nós temos aqui também as taxas. Veja que no caso do Tesouro Selic, a partir de janeiro de 2022, a taxa vai mudar. Vai mudar para 0,2% ao ano. São duas parcelas semestrais, uma de 0,10 no primeiro semestre e outra de 0,10 no segundo semestre. E o CDB? No caso do CDB, não há então cobrança de taxa, é proibido. E da LCI e da LCA também não existem taxas nesse caso. Para finalizar, o comparativo em termos de rentabilidade. Marcação a mercado. O Tesouro Selic, ainda que seja pequena, a possibilidade de você ter prejuízo na marcação a mercado já aconteceu.
há mais ou menos um ano atrás, quando a taxa Selic ficou bem baixa, em torno de 2%, aquele componente pré-fixado variou e gerou aí preocupação do mercado e eu diria que até prejuízo no curtíssimo prazo. E as pessoas ficaram muito assustadas. Então, é raro. Eu só lembro de 2 vezes acontecer isso, mas pode acontecer. No caso do CDB, não existe essa possibilidade. Ele sempre vai estar rendendo um pouquinho diariamente. E no caso da LCI e LCA, também não. Você vai entender já já por quê. Só que no caso do Tesouro Selic tem um detalhe em termos de taxa. Em investimentos até R$10 mil, você não paga essa taxa B3. Exatamente isso, repetindo para você, investimentos até 10 mil, você não paga. E se você investir 20 mil, por exemplo, você vai pagar 10 mil com incidência de taxa B3 e os outros 10 mil você não tem a incidência. Em resumo, ainda que no caso de investimentos que a gente olha aí como reserva de oportunidade e de emergência, a rentabilidade não seja o foco, principalmente quando estamos falando de reserva de emergência, é importante você comparar esses três. Então, o que nós temos? A LCI e a LCA tendem a ter, e eu diria que é quase certo, vão ter maior rentabilidade que o CDB, que vai ter maior rentabilidade que o Tesouro Selic. Só que veja, estou comparando a primeira ação aqui, a rentabilidade. Vamos falar das 2 outras características, que é a liquidez e a segurança, para que você entenda um pouco melhor. Se você já está gostando, dê aí aquele super like. E olha, se você quer entender um pouco melhor sobre as características do Tesouro Selic, assista aqui no alto para que você se mantenha bem informado também. Vamos falar agora da segurança, porque você quer fazer um investimento e saber então que o seu recurso está guardado quando você precisar resgatá-lo. Vamos falar então aqui também desses três. Com relação à garantia do Tesouro Selic, você já sabe que a garantia é do Tesouro Nacional. É o investimento mais seguro do Brasil. Aliás, todos os investimentos no Tesouro Direto têm essa garantia do Tesouro Nacional. O risco de calote, de você não receber, é o menor risco do mercado. Então você precisa gravar isso. É o mais seguro. Em termos de CDB, a garantia vai ser do banco ou da instituição financeira, assim como aqui do LCI e do LCA. É do banco. O que eu quero dizer aqui com é do banco? Vamos lá. No Tesouro Selic, então, a sua garantia é o governo. Se o governo quebrar, ele te dá o calote. Só que não há histórico no Brasil do governo dando calote aqui interno. Já aconteceu dando calote aí nos investidores externos. Então eu diria que o risco, a segurança aqui do Tesouro Selic é muito grande. Com relação ao CDB, como que ficaria aqui a garantia? A garantia é do FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito, assim como do LCI e do LCA. Qual é o limite? Vamos falar do limite da garantia. No caso do Tesouro Selic, não tem. O seu dinheiro está lá investido, ele está garantido, ele está guardado nesse investimento mais seguro do Brasil. Mas se você investiu num CDB, numa LCI ou numa LCA, o FGC te garante até 250 mil por CPF em até 4 instituições financeiras. Então, resumindo, você pode ter 250 mil no banco A, no banco B, no banco C e no banco D, até um limite de R$1 milhão a cada 4 anos. Então, esse é o limite, 250 mil por CPF em até 4 instituições financeiras, limitado a R$1 milhão. Veja, na minha visão, o FGC também é bastante seguro. Só que ele tem um detalhezinho que poucas pessoas sabem. Se tiver, por exemplo, um problema em um banco médio, não precisa ser nem um banco grandão, esse top 5 não. Num banco médio. E aí eu não estou aqui sugerindo nada, mas só simulando. Num banco Inter, num banco BTG, ele não tem recurso para pagar todo mundo. Se der default num banco desse, o prejuízo é certo. Mas o risco disso acontecer, eu diria para você que é mínimo. Mínimo mesmo na atual circunstância. Então, falando de segurança, se você quer segurança, não quer ficar preocupado então com rentabilidade, o Tesouro Selic tem uma segurança maior que a do CDB, que no caso é igual a da LCI ou da LCA. Então, nesse caso aqui, o Tesouro Selic é o mais seguro, porque você viu que é a mais segura do Brasil. O investimento mais seguro do Brasil é no Tesouro Direto. Para finalizar agora,
Dê aí o super like que nós vamos falar aqui do último item, a liquidez. Só que olha, nós acabamos de gravar aqui a nossa playlist Expectativas de Mercado e essa semana promete numa decisão do Fed que vai ser dada amanhã, dia 15. Se você quer entender um pouco mais qual é o risco, assiste aqui no alto. Para finalizar, vamos falar da liquidez. O resgate, como é que funciona? No Tesouro Selic, o resgate é diário, ou seja, você pode investir e resgatar diariamente em qualquer dia útil. Então você já sabe a esse respeito. O CDB tem um detalhe, você tem CDB com liquidez diária, que é esse que eu quero comparar aqui com o Tesouro Selic, como tem CDB que a liquidez é somente no vencimento. O que significa liquidez somente no vencimento? Que aquele CDB vai vencer alguns meses, até anos para frente, e você não tem como resgatá-lo antes. Então fique atento quando te oferecerem um CDB. E uma LCI e uma LCA. Via de regra, passados 90 dias, ela permite já você resgatar. Só que dentre os 90 dias não, mas existem LCI e LCA que a liquidez é somente no vencimento. Então fique atento e pergunte, quando for comparar essas características, a liquidez é depois de 90 dias ou é só no vencimento? No caso do Tesouro Selic, tem um detalhe importante aqui. Quando você vai resgatar, se você resgatar o título até às 13 horas, ele cai em D0. O que é D0? O dinheiro é liberado na sua conta no mesmo dia da solicitação do resgate. Se você pedir após 1 hora da tarde, ele cai no dia seguinte. Do CDB, como é que funciona? Bom, geralmente quando o CDB tem um resgate aí diário, uma liquidez diária, é no mesmo dia. Mas se for com vencimento, se ele tiver um vencimento, aí varia de acordo com o vencimento. E a LCI e a LCA? Normalmente, via de regra, após 90 dias. Mas volto a dizer, verifica com o seu banco qual é o prazo de vencimento para você entender um pouco melhor sobre a liquidez. Porque não adianta você ter uma rentabilidade boa e precisar de um recurso no curto prazo. Quando estamos falando então de liquidez, nós temos então a seguinte situação. O Tesouro Selic, em tese, é igual a um CDB de liquidez diária, que tem então maior liquidez que um LCI e uma LCA. Aí nós temos então as 3 características resumidas aqui para você. Rentabilidade. Tesouro Selic é a menor. E no caso, quem é a maior? Tende a ser sempre a LCI e a LCA. Por quê? Porque não tem imposto de renda e nem tem IOF. Mas falando então aqui de rentabilidade, você deve olhar para o LCI ou a LCA. Agora, em termos de segurança, a maior é o Tesouro Selic, porque a segurança é do Tesouro Nacional. E em termos de liquidez? Bom, em termos de liquidez, em tese é o Tesouro Selic. Mas nós temos CDBs aqui que tem liquidez diária também. E aí se equipararia ao Tesouro Selic. Estão aí as informações. E então, reserva de emergência e reserva de oportunidade. Qual você prefere? Você tem outra opção? Por que você teria? Agora eu quero ouvir de você. Escreva aí nos comentários que eu quero ver como você está se preparando para o que vai aparecer no ano de 2022. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais fique de olho. 2022 será o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.